Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o Atualidades Pampa. Desta noite, para todo o estado do Rio Grande do Sul, a chuva cai por aqui, cai forte, aqui onde nós estamos. E também o que caiu, ou não sei nem se alguma vez esteve melhor, foi o português e a matemática na educação dos alunos. Foi o que disse hoje o próprio ministro, que mais de 50% de alunos entre 14 e 17 anos não sabem português e nem matemática. Olha, para o ministro dizer isso, Mário Barcelos, eu lembrei de ti imediatamente. Né? Diz que a coisa está feia. Lembrou de que não sabe português e matemática? Exatamente. Olha aqui, o TSE negou o pedido para excluir a candidatura, Lula das pesquisas eleitorais. Pode isso? Tá certo. Pode. Tá certo, TSE. Não vai ser candidato? Não, hoje ele é candidato. Não, mas não vai. Ele só não será quando o TSE deferirem a impugnação. Não, e teve já estava a ministra Rosa Weber, marcou para essa sexta-feira uma sessão extraordinária, todos na expectativa de que seria decidido, colocado em pauta a questão do ex-presidente Lula, com relação também à propaganda eleitoral, porque como lembrou Marne Barcelos, eles estão pedindo para participar da campanha eleitoral na televisão e no rádio, né, com o Lula presente. Mas todos na expectativa que isso seria resolvido nessa sexta-feira e não foi pautado. Tem que decidir se vão deferir ou indeferir o pedido de candidatura. Porque hoje, tecnicamente, ele é candidato. Sim. Ainda não foi indeferida a candidatura dele. E se o TSE negou o pedido de excluí-lo das pesquisas? Negou o pedido de excluí-lo exatamente por causa disso. Porque não tem. O que mantém hoje a restrição é a lei penal, da qual o seu Luiz Inácio Lula da Silva está sujeito. Ele é o que nós chamamos de paciente, ou seja, ele é um apenado, condenado, e ele tem as leis penais, mas as leis eleitorais, pela lei eleitoral, hoje ele é candidato. Muito bem. E a terceirização? Ixi, é uma bagunça isso? Não, bagunça. É que não é uma bagunça. Eu confesso a vocês que as letrinhas se misturaram para mim. Porque um S diz que sim, o outro S diz que não. É assim? Sabe o que está acontecendo, Magda? Eu não sei se a Roberta, que é especialista na área, quer abordar. É o seguinte, desde que foi apresentado o projeto da reforma trabalhista, a Justiça do Trabalho se posicionou. Teve até passeata, um negócio absurdo. Passeata de juízes ali no meio da Praia de Belas. Juízes fazendo passeata e não sei o quê. Aí todo mundo... Contra, né? Contra. Bom, aí foi aprovada a reforma trabalhista, toda a Justiça do Trabalho se colocou contra, que não ia cumprir, que ia fazer, que ia acontecer, que ia interpretar a lei, e de fato estão interpretando a lei do jeito deles. Porque, ao pé da letra, a lei trabalhista não está sendo cumprida. A Justiça do Trabalho está interpretando do jeito dela. E aí o que aconteceu? Começaram os recursos, foi tudo para o Tribunal Superior do Trabalho, que é nada mais que nada menos que uma extensão da Justiça Trabalhista, a Suprema Corte Trabalhista, que decidiu daquele jeito, daquela forma sindicalista de ser, daquela forma bacaninha de ser, daquela forma humanista de ser, daquela forma blá 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 de ser. Bom, resultado, recorrem ao STF. Estão perdendo todas. É a segunda que o Tribunal Superior do Trabalho toma pau. O primeiro foi o negócio do imposto sindical, que eles entenderam que tinha representatividade às convenções coletivas. Aí o STF disse, não, tem que ter autorização tácita para recolher o imposto sindical. Uma disputa Bom, agora a lei da terceirização. O TST entendeu que a lei contraria o diabo carrega da mãe do Badanha, da cláusula e do inciso do João sem braço. Sabe, aí recorre ao STF, tomaram o pau de novo. Sabe o que vai acabar acontecendo? Está criando uma insegurança jurídica tão grande que eles não que sabem. A Roberta, que é advogada do trabalho, daqui a pouco a pessoa vai consultar ela vai dizer, não sei. Não, eu sei bem. Não, você não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer. Gustavo, isso é muito importante, o teu depoimento, porque realmente é o entendimento da sociedade, onde os tribunais superiores muitas vezes divergem entre si. O que acontece é que o Tribunal Superior do Trabalho está cindido.
parte dele entende favorável a essa legislação trabalhista, parte é contrária e realmente segue uma linha como se não fosse humanista a decisão de hoje. Eu estou festejando a decisão de hoje porque hoje a atividade fim também pode ser terceirizada. Isso aumenta o leque de possibilidades de emprego no nosso país. É uma atitude muito atualizada. Países atualizados e bem-sucedidos no mercado de trabalho e também pela lógica da legislação trabalhista segue esse entendimento. Então, foi louvável, foi 7 votos a 4. E acredito que agora essa matéria está pacificada. Por quê? A reforma trabalhista, que passou a vigorar em 11 de novembro, diz que a atividade fim pode ser terceirizada. E a própria lei da terceirização também possibilita. Tá, vamos completar a informação. Diferentemente do que acontece no processo de terceirização no setor público, a legislação prevê a responsabilidade solidária. Sempre. Então, assim, eles querem bota todo mundo para rua aqui, botam outros apresentadores, todos terceirizados de uma empresa, Apresentadores S.A. Muito bem. Aí, Apresentadores S.A. não paga o salário dos apresentadores. A Rede Pampa é responsável pelo salário. Isso é verdade. Então, a responsabilidade solidária para a iniciativa privada está valendo. Lembrando que o próprio STF anulou a responsabilidade solitária para a prestação de serviço terceirizado com a máquina pública. Gustavo, eu queria só completar o entendimento. Eu gostaria de trazer as palavras muito bem postas do ministro Barroso. Ele disse, no momento em que há 13 milhões de desempregados e 37 milhões de trabalhadores na informalidade, é preciso considerar as opções disponíveis, sem preconceitos ideológicos ou apego a dogmas. Doutor Russo, seja bem-vindo ao convívio. Que alegria voltar ao convívio com vocês Foi aqui. Foi bom o seu aniversário ontem? Foi muito bom. Que bom. Parabéns a você nessa data querida. Vocês já me homenagearam Muitas com as felicidades, cantorias. Muitas vezes. Olha, eu já tô assim, eu tenho uns 2 anos já pra frente. Que bateu no fundo do coração. Foi tão bom que ele ficou gripado. Exatamente. Mas eu estreio discordando dos meus ilustres colegas que me antecederam aqui, né? Com toda a respeitabilidade que eles me merecem. Com toda a data Com toda a vênia? respeitabilidade que eles me merecem. Quero dizer o que são os pontos comuns. Que realmente eles também decidiram que a nova lei já estava vigorando. Era para as 4 mil ações que tramitavam diante da lei, que estavam desencontradas por diversas decisões. Foi pacificado por 7 a 4. A gente tem o nome dos ministros aqui. Que votaram na decisão. Segundo, não vejo que essa decisão tenha a pretensão que vocês tentam dar de que foi a melhor decisão. Não, foi 7 a 4, né? Com 7 ministros que concordaram com vocês e 4 ministros que concordam comigo. E vem para os meus argumentos agora. Eu pego o exemplo que o doutor Gustavo deu aqui, eu estava distraído, já preocupado com a próxima notícia, não observei. E é o exemplo que ele deu. Ele disse assim, se uma empresa vem e quer contrata uma empresa de debatedores, vem, me bota no meu lugar, paga metade do meu salário e tá ótimo. Bem, deve estar ótimo para ele. Para mim não está ótimo. Para mim não está justo. E não é assim que vai se dar emprego. Isso não gera emprego. Pegar e demitir ela e botar 2 pela metade do salário é denegrir o trabalhador, é fazer com que ele ganhe menos pela mesma atividade. O que nós temos que apoiar é a economia. O que nós temos que descobrir é o que nós vamos fazer com o ministro da Fazenda, com o ministro da Economia para gerar empregos. E aí nós vamos ter emprego. Agora, se a solução é quem pega 10, quem ganha 10, pagarmos 13,5 para cada um, se isso é gerar emprego, doutor, as suas convicções, os seus argumentos e do Gustavo convencem a vocês. A mim, eu continuo discordando por questão conceitual, evidente, por questão conceitual. Só que na verdade, é uma realidade o isso, que né? acontece? O exemplo foi do doutor Gustavo, eu peguei o exemplo que ele deu. O que eu só queria trazer é que, na realidade, muitas vezes, nós, dentro do métier, nos deparamos muitas vezes com pessoas que querem empreender e que, às vezes, eles sabem que, pelo custo de ser funcionário, é mais em conta tu teres a tua empresa. Enquanto empresa, tu consegues muitas vezes participar e ter acesso à possibilidade de gerar empregos também. Então, assim, ó, é uma cadeia que se levanta. Atualmente, com 13 milhões, 12 milhões agora, com o novo índice de desempregados, as pessoas já estão fazendo isso, infelizmente. Estão dizendo, olha, eu te ofereço X para trabalhar. Não quer? Tem mais 15 que querem o teu lugar. Então, o mercado, neste momento, está passando por essa situação. Não quer dizer que mais tarde a gente não possa rever. Esse é o bonito do direito. A gente pode sentar,
trazer possibilidades e rever as normas. Aí nós vamos discutir de novo, né, doutor? Nós estamos discutindo a decisão de hoje. Sim. Nós estamos discutindo a decisão. Eu tenho 7 ministros que votaram com a senhora aqui, com a senhora e com o meu colega Gustavo. Sim, o Barroso, o Fux, o Alexandre, o Toffoli, o Guilherme, o Gilmar Mendes e o Celso Mello. Isso. E votaram contra o Fachin, a Rosa Weber, o Lewandowski e o Marco Aurélio de Mello. A Rosa Weber, inclusive, ela foi presidente aqui do nosso tribunal. Ela vem da Justiça do Trabalho, é uma juíza trabalhista, conhece bem a matéria e tem o entendimento da súmula, que era 331, que não autorizava. Mas os processos que já estão transitados em julgados, esses não serão reabertos por esse entendimento. Isso é bom deixar bem claro. Trânsito em julgado dá um assunto por encerrado. Vale. Mas o que eu penso é assim, isso traz de volta o conceito de meritocracia. Traz de volta a disputa de mercado. Traz de volta a criação do CNPJ, que é o microempreendedor, o MEI, microempreendedor individual. Isso vai fazer o quê? Com que se repense a legislação trabalhista, porque é criminoso no Brasil um funcionário que ganha R$1.000 custar R$2.000 para a empresa. Funcionário que Essa é outra discussão, né, Gustavo? Porque não vai derrubar um argumento citando outro, aí não vale. Mas não vale. Esse argumento eu concordo contigo. Eu também concordo. Mas essa lei é consequência. Mas como que não? Esse trabalhador da terceirizada não vai ter que pagar os impostos? Esse mesmo imposto? Peraí, Gustavo, não menospreza a inteligência de quem está nos assistindo. Existe o equilíbrio. Não, aí que tá. O senhor está enganado. Porque o que vai acontecer? A empresa terceirizada vai contratar via MEI, pessoa jurídica. Então, em vez de você ter uma carga tributária de 100%, você vai ter uma carga tributária de 22%. Tá, e eu vou contar. E a empresa vai contar. Deixa a Alice fazer uma pergunta. Tem uma pergunta para os nossos especialistas. Como é que vai funcionar o empregado, né, terceirizado? Ele não vai mais ter nenhum direito quando ele é demitido? Claro que vai. Não, o empregado terceirizado tem os mesmos direitos trabalhistas se ele tiver um contrato pela CLT com a empresa que o terceirizou, é os mesmos direitos. Se a empresa não cumprir, a empresa que o contratou de forma terceirizada passa a ser responsável. Não vai é responsabilidade solidária. Não. Os valores é o mesmo. Tudo igual. Agora, o que vai acontecer com as empresas terceirizadas? Elas vão contratar da seguinte maneira: empresa de jardinagem. Eu quero jardineiros que sejam microempreendedores individuais. Quem não tem. Muito bem. Quanto é esse serviço aqui? R$400. Você vai receber R$400. Aí, mas e se eu colocar um funcionário? Mas se colocar um jardineiro aqui, o custo é R$1.200, que vai custar para a empresa R$2.400. É Entendeu? exatamente isso. É exatamente isso. Essa é a relação. Nós aqui seremos substituídos por trabalhos eventuais, de 100 pila por dia. Legal. Olha, eu pessoal. gostaria, porque... Legal. Você não tá ganhando 100 por dia? Atenção, por favor, se fizer a substituição, tô dentro, viu? Pela terceirizada. Alô, terceirização aqui, tô dentro. Eu também. Eu só gostaria de deixar bem claro para o telespectador que a legislação da terceirização permanece igual. A única coisa é que a atividade fim passa a ser terceirizada. Só isso. Pode ser terceirizado, Pode, né? não passa. Pode. Porque em alguns casos, aliás, na grande maioria dos casos, a terceirização não vai valer a pena. Claro. Na grande maioria dos casos. A gente está tentando aí puxar o gancho dos serviços terceirizados mais comum. 90% da terceirização é vigilância, limpeza, alimentação, suporte técnico na área de TI. 90% fica dentro desse segmento. E esse segmento já é terceirizado. O problema é que algumas empresas estão respondendo na Justiça do Trabalho por esse mecanismo de terceirização, nem tanto por conta do pagamento das despesas, dos salários, enfim, mas por conta da terceirização. Porque algumas empresas, alguns tribunais entendem que, por exemplo, a área de TI, o sujeito tem posto de gasolina, aí ele terceiriza o suporte à área de TI. Eles entendem que TI é parte integrante da finalidade. Posto de gasolina vende não sei o quê, mas a área de TI, de comunicações, cartão de crédito, o computador faz parte do mecanismo. E aí entende que não pode terceirizar. Essa lei veio para isso. Essa lei veio para isso, para dar uma limpada no que estava uma bagunça. O importante é a gente entender assim, nós estamos num momento do nosso século que nós vamos enfrentar mudanças absurdas vindas das novas tecnologias nos próximos anos. E as leis precisam se ajustar a isso. Então, o fato de estar havendo esse entendimento, havendo essa atualização, isso possibilita discussões, conversas e uma percepção de todos nós
que nós temos que ficar abertos para mudanças. Porque a nossa vida, se já mudou muito dos últimos 10 anos para cá, com as novas tecnologias que estão prestes a vingar nos próximos anos, vai mudar muito mais. E é importante ter essa visão, essa cabeça aberta, essa disponibilidade para o novo. Ruschel, uma coisa a dizer sobre esse assunto, já falaste? Não, quero passar para um assunto que me é mais agradável. Ler algum WhatsApp sobre esse assunto. Dr. Ruschel, sobre o assunto da terceirização, meus parabéns pelo seu bom senso, diz o Sidney Batista. Boa noite, bancada, espero que leiam. Se o funcionário for contratado como autônomo / individual, não recebem nada, pois são pessoas jurídicas. É verdade. Vera, de Porto Alegre. O Dr. Gustavo disse isso, nos esclareceu. Exatamente. Boa noite, bancada do Atualidades Pampa. Vocês não acham estranho o Supremo aprovar a terceirização um dia depois de fechar um acordo para aumentar os próprios salários? Pergunta o nosso telespectador. É que essa discussão já estava há 3 semanas já. Então, acontecendo. Tinha parado 4-4, né? Isso. Dona Magda, posso dar uma notícia importante? Deve dar, o senhor tem algum crédito. A coisa que mais me encanta nessa bancada aqui é prestar serviços à comunidade. Muito. E sábado o Grêmio vai jogar com o Botafogo e lá vai acontecer um movimento. Sábado, aqui na Arena. Pelo Campeonato Brasileiro. Sim. Mas o jogo é o menos importante, a gente fala amanhã do jogo. É que o Rotary está fazendo um movimento lá contra a paralisia infantil. Isso é muito legal. Eu queria que todos se inteirassem da oportunidade. Quem quiser, é uma campanha que existe no mundo inteiro, se chama End Palio Now. É o fim da poliomielite no mundo. Né? Então, Poliomielite. O Marcos Neto e o José Carlos Duarte coordenam este projeto aqui e eu queria passar aqui para que todos consultem o e-mail deles, porque ali se compra a camiseta, dona Maria, quem quiser ajudar, se compra uma camiseta, pode participar no sábado do evento, vão estar vários jogadores da história do Grêmio lá, o China, o Luiz Mário, o Mazzaropi, o Baidec, personagens de jogadores campeões do mundo, vão estar lá ajudando nessa campanha tão meritória. Sim. E quando eles falaram que iam convocar os craques para participar, eu fiquei esperando. Não me tinha convidaram. Qual é o e-mail? Mas é o e-mail. Aí vai o e-mail, então. Não, vai o site. E-mail é outra coisa. Então, peraí, o que eu tenho então aqui? www não é site? www. Site. Ponto. Ai, não. Ponto. Facebook.com/. Rotary Canoas Industrial. Repete. Vamos repetir, porque isso é muito importante. Repete, que até eu me atrapalhei. www.facebook.com. Aí vem uma barra. .com. Rotary com Y, Canoas Industrial. Parabéns aos que estão organizando esse trabalho. Eu fiquei de divulgar e vou divulgar em outras oportunidades que tiver até sábado. Eu vou pegar esse gancho, quero parabenizar também a Luíse Tomás, que é uma estilista e que se juntou, fez parceria com o IMAMA. A gente fala sempre da causa do IMAMA, o Instituto da Mama, e elas então desenvolveram uma parceria, esse lenço que eu estou usando, a Magda também ganhou um lenço eu ganhei, lindo, eu só não coloquei, senão ia ficar as duas embrulhadas aqui, ó, o meu tem outra cor, ó. É uma linha exclusiva que foi desenvolvida pela Luíse Tomás e a estampa dela é de uma artista plástica, Bianca Santini. São flores, ó, são flores, tanto no meu quanto da Carla. Muda a estampa, a cor. Muda a cor, enfim, é lindo. Ó. E é acessível, as pessoas podem ir nas lojas a partir do dia 4 de setembro. Tem um chá de lançamento e depois os lenços estarão nas lojas e toda a renda será revertida para o IMAMA. Então, nós estamos também abraçando e divulgando essa causa. Todas nós aqui. Eu só não pude colocar, porque se eu colocar nessa blusa, fica furada pro resto da vida. Não dá. Se eu tomar água, sai a água toda pela blusa. Então, aqui, ó, sensacional, bacana. A Carla conhece, inclusive, quem faz o lenço. Então, assim, ó, é um belo presente que você dá, ou para si ou para qualquer outra pessoa, e você está contribuindo diretamente com o Instituto da Mama do Estado do Rio Grande do Sul. Celebrando os 25 anos do IMAMA. 25 anos do IMAMA. Maravilhoso. E se tiver a Roberta do lado, você vai ter possibilidade de dar mil formas diferentes de usar o lenço, né? Dar aquele toque todo especial. Querida. Obrigada. Não, achei lindo. E o trabalho da Bianca Santini tá de parabéns. Eu acho bárbaro. Uma artista plástica em ascensão, muito especial. Quem gosta de arte, dá uma olhada no trabalho dela, é bem legal. Marne Barcelos, a palavra é toda sua pelo tempo que Boa você noite. quiser.
Boa noite Boa noite a todos vocês. Eu ouvi com muita atenção a tergiversação dos companheiros aqui da mesa sobre o trabalho solidário, responsabilidade, líderes consorte, coisas assim. A terceirização, na minha modesta opinião, vai prejudicar o trabalhador, sim. Por quê? Quando você contrata uma empresa que terceiriza, ela vai ter que se submeter ao mandante, a empresa que contratou. E o salário vai ser diminuído, ou estou errado nessa minha consideração? Segunda consideração. Eu estava vendo uma pesquisa realizada no Brasil, ultimamente, e essa pesquisa me deixou assustado. Sabe o que está acontecendo com os desempregados? 4 entre cada 10 desempregados devem aos amigos. 4. Sabe por quê? Não vão pro crime. Sabe o que está acontecendo? A pessoa, meu amigo, eu estou desempregado, me empresta 1.000, me empresta 2, me empresta 10, me empresta, sei lá, né, a quantia. Só que eles não pagam. Porque como não está trabalhando, ele não tem como pagar. Aí ele vai para o segundo amigo, para o terceiro amigo, para o quarto amigo. Então as pessoas não pagam. 4 entre 10 é um número absurdo que nós temos no Brasil. Isso aí me deixou triste hoje pela manhã, quando pela Rádio Pampa eu fiz a divulgação dessa notícia, que é uma notícia criminosa contra o povo brasileiro. Contra tudo isso que nós estamos vendo aí, contra esse desmando, contra essa brincadeira dessa eleição presidencial, porque isso aí, para mim, é uma brincadeira, tudo isso aí. É uma brincadeira, porque você não tem uma postura, você não tem proposta, você não tem absolutamente nada desses candidatos. Nenhum fala o essencial, o necessário que a população brasileira está querendo ouvir. E quando eu vejo que a pessoa tem que pedir, Vitorino, eu estou desempregado, me empresta 2, vai ser difícil, me empresta 3, aí não devolve o dinheiro, mas não vai me devolver, mas eu estou desempregado, meu irmão, como é que eu vou lhe pagar as prestações que estão atrasadas? Então eu não vejo como uma solução dada por esses postulantes à presidência da República, no sentido de que tenhamos um progresso nesse país. Um país só pode crescer através do trabalho, através do progresso, através da criação de empregos, através da labuta, da luta, o trabalho é que faz o país crescer. Depois vem o capital. Essa é uma autoria não minha, do senhor Abraham Lincoln, que foi o maior presidente da história dos Estados Unidos. E eu sofri muito hoje pela manhã pensando a respeito de tudo isso. Criações miraculosas, criações fabulosas, e eu não vejo nada de prático, de legal, nem de ilegal para resolver a situação desse país. Eu estou muito triste com essa eleição, eu acompanho as eleições, acompanhei os presidentes militares, conheci o presidente João Goulart, conheci o presidente Castelo Branco, conheci o presidente Médici, conversei com o presidente Médici à sua época, eu muito jovem, muito menino, a esposa dele, a dona Cila, me ouvia na antiga Rádio Itaí, todas as noites, por isso ele me disse pessoalmente. Conheci todos esses governos, conversei com o Itamar, estive na casa do Collor, jantei na casa do Collor, todos esses presidentes. E digo para vocês, nunca vi uma situação tão grave e tão trágica como nós estamos vendo no Brasil. Quando nós temos que pedir um dinheiro emprestado para um amigo e temos vergonha porque não podemos pagar esse dinheiro. Nós falamos aqui. Olha, eu estou muito triste. As pessoas não estão conseguindo comer. Isso aí. E às vezes lata de lixo. Dinheiro emprestado para isso, para levar alguma coisa para dentro Cartão de casa. Cartão de crédito para comprar comida. Eu sei que eu estou sendo negativo, eu gostaria de dar boas notícias. Realista, sabe, eu não quero ser mais realista que o próprio rei. Desculpe. Eu tenho uma informação. Eu disse aqui uma vez que mais de 1/3 dos imóveis de Porto Alegre estão irregulares, que as pessoas não conseguem colocar os imóveis nos seus nomes. É verdade. Tem uma agora, Marne, que eu descobri. Sabia que mudaram a lei do Estado aqui? Agora, vou dar um exemplo. Se o senhor perde a sua esposa, para o senhor ser dono da casa que já é sua, o senhor tem que pagar de 5% a 6% de imposto, sabia? Para passar para o seu nome? Para ficar seu único proprietário. Para ficar só num nome. Além dos custos cartoriais, alguns cartórios chegam a cobrar 2, 3 mil reais, mais o registro de imóveis, você tem que pagar o tal de TCD. A isenção agora é 36 ou 37 mil só. Ou seja, ele não vai fazer isso. Qualquer quinhão que for acima desse valor, você paga até, dependendo do imóvel, 6% do valor. Ou seja, se o seu Mário Barcelos mora num apartamento modesto de 180 mil reais, um quarto de sala pequenininho, 180 mil reais, ele e a esposa morre, o apartamento vai para o nome dele? Ele tem que pagar. Ele tem que pagar mais de 5 mil reais só de imposto, mais cartório, vai gastar 8 mil. Ganha 2 mil de aposentadoria. Ganha 2 mil de aposentadoria. Olha o absurdo que é essa lei estadual, essa imbecilidade que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Foi uma proposta do Executivo que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, de forma inacreditável, aprovou. E tem deputado, tem gente pedindo voto para vocês, viu?
Tem gente pedindo voto. Dá uma olhadinha na lei do ITCD, vê quem foi que votou lá, e aí dá uma olhadinha. Porque mais de 1/3 dos imóveis, e no Rio Grande do Sul inteiro deve estar muito pior, é que não tem dado estatístico oficial, mas ninguém mais tem condição de regularizar o seu imóvel por causa desse maldito imposto, que aqui no Rio Grande do Sul virou uma vigarice. Aprovado, repito, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Desde janeiro de 2017, do ano passado, que está funcionando essa lei idiota. Essa é uma lei imbecil, é uma lei contra a cidadania, que traz insegurança jurídica, é uma vigarice oficial para fazer dinheiro. E foram os senhores deputados da Assembleia do Rio Grande do Sul que aprovaram essa porcaria. E o que a gente percebe é que cada vez a gente paga mais imposto, a gente tem mais tributo e tem menos retorno. Tá cada vez pior. Está cada vez pior. Eu escutei hoje o Boechat falar e ele realmente foi muito incisivo e eu concordo com as palavras dele, no sentido que foi uma vergonha esse acordão que foi feito entre o Temer e alguns ministros do STF, foi assim mesmo que ele falou, foi feito um acordão e as pessoas passando fome, as pessoas com um salário que não tem dignidade nenhuma, professores, isso, aquilo, tendo que aguentar um aumento para a elite da elite, a nata da sociedade. Então, quer dizer, quanto que a gente arrecada no impostômetro? São trilhões. E quanto que é de investimento? Quanto que volta para a educação? Nada. Quanto que volta para a segurança? Não volta nada e vai voltar ainda menos. Pergunta para os dois advogados que estão do seu lado, quanto tempo leva uma ação na justiça? E a qualidade do serviço que é prestado? Não, e vai voltar menos, Gustavo, porque vai sobrar menos dinheiro para esses fins que já estão acabados. Então, o que as pessoas vão esperar de tudo isso? Aqueles que já ganham muito, que ganham acima do teto. Não existe, é uma palhaçada esse teto. Por quê? Porque não é obedecido nem pela justiça. Aqueles que ganham acima do teto querem ganhar mais e não pensam na base da pirâmide, que não ganha quase nada, que está sem emprego. E as pessoas não aguentam mais. Carla, a conduta que essa própria máquina tem com o restante é a prova daquilo que eu estou dizendo aqui. O Brasil é um país socialista, as corporações tomaram conta. Nós somos socialistas, tem uma casta, que é a máquina pública, a casta, o sindicalismo, a máquina pública, a casta que tomou conta. Nós batemos recorde atrás de recorde de arrecadação. E é só déficit. Aí você vai ver. Entra no site do governo, a transparência vai ver. É máquina pública. É salário, é benefício, é vantagem, é avanço, é o diabo que carrega. Esse aumento é vergonhoso. Aí você entra na justiça... Esse aumento é vergonhoso. Aí você entra na justiça, tem uma pessoa pobre, miserável aqui na Feira da Pampa, que vou entrar com uma ação, coisa e tal. Aí o juiz pede. Para dar assistência judiciária gratuita, eu quero declaração de imposto de renda do cidadão, mais o contra-cheque, mas não sei o quê. Se o cidadão ganha 3 mil reais, eu não ganho 6 mil. Dona Magda, sabe o que chama atenção nessa matéria que está sendo discutida agora? É que primeiro, além de onerar com 7 bilhões, mas é um valor assim estratosférico, né? Ele sinalizou com a possibilidade de terminar com auxílio moradia. Mas olha o que é preciso. Olha o que é preciso. Aí você acreditou que vai acabar. Mas, Gustavo, é isso que eu quero dizer, porque da ideia ele falou assim, não, eu te dou isso, mas eu vou ali, assino aquilo. E nós estamos imaginando, e já vamos falar de outro assunto. Não, senhores. Para tu encaminhar um projeto dessa envergadura contra a magistratura, tendo metade dos deputados na Lava Jato, dependendo da decisão dos magistrados. Inclusive o próprio presidente, né, que depois que em janeiro está na ponta da fila. Exatamente. Então a gente pergunta assim, isso foi assim, não, a gente dá aqui, mas está tirando isso como fato consumado, quando na verdade vai cair num esquecimento e não vai se falar, porque vai vir eleição agora, vai vir nova Câmara, novo Senado, e isso vai passar. Isso é o dolorido. As associações de magistrados disseram que não vão abrir mão, e o Temer pode tentar acabar na esfera federal, nos estados eles não acabam. Sabe? Tá demais a coisa. É desgoverno total. Não, não é de desgoverno. O seu Michel Temer... Não tem rumo. Magda, o seu Michel Temer largou o Brasil de mão. O Brasil é uma nau à deriva. Ele largou e quer que se exploda. Ele tá cuidando do 1º de janeiro. Ele tá preocupado com o 1º de janeiro. Porque o rabinho dele tá na estrada e ele tá preocupado com o 1º de janeiro. Porque a turma que vai julgar ele, a turma que vai ter que dar satisfação. Se tivesse largado de mão, era melhor. Mas ele continua decidindo coisas importantes. E colocando a caneta em coisas... deixando pro futuro. Ele vai tornar o país ingovernável pro próximo presidente. É isso que ele quer mesmo. Ele se ele fosse viajar, era melhor. Eu não sei se ele sabe que é isso. Ele tá assumindo uma dívida, tá contraindo uma dívida. Num país quebrado. Um país quebrado. Um país quebrado. Dona Magda, eu estava lendo muito a respeito da estrutura do pensamento preditivo.
Estrutura do pensamento preditivo. O que significa isso? Intuição. Da pessoa intuir, da pessoa sentir, pressentir. Foi feito um estudo científico comprovando que existe realmente a intuição, que é formada pelo conhecimento angariado durante toda a sua vida, os seus estudos, as coisas todas, e a sua sensibilidade, o seu feeling. É uma coisa fantástica. E a minha intuição está dizendo que nós vamos ter momentos terríveis. Terríveis. Tá? Terríveis. Escrevam o que este velho homem de rádio, porque eu sou radialista, velho homem de rádio está dizendo a vocês, com o conhecimento que eu tenho de mundo, eu conheço 23 países, da África até o Oriente, conheço muitos países, falei em muitos lugares, em muitas rádios, claro, de fala portuguesa e espanhola, e conheço bem a história desse mundo e conheço todos, praticamente pessoalmente conheci todos os últimos presidentes. Nós estamos à beira, e eu disse aqui, o Vitorino sabe, e a dona Magda lembra, que nós estamos à beira de uma revolução. E não existe revolução sem sangue. Este é o meu medo, pelos meus netos e meus filhos. Só que assim, ó, sobra só para a turma de baixo. Claro. Porque os grandes estão tudo com continha numerada na Suíça. Não, já foram embora, já 2 mil foram embora. Tem sempre um jatinho à disposição ali para levar 5 milhões de dólares para fora do país. Vamos deixar eles falar que a gente está muito pesado. Me deu dor de cabeça. E a venda de todos os ingressos para a 25ª edição do Porto Alegre em Cena começa nesse sábado. E o festival, que inclui grandes espetáculos locais, nacionais e internacionais, podem ser adquiridos na bilheteria oficial, que é ali no Barra Shopping Sul, ou também pela internet. E esse festival ele inicia no dia 11 e vai até o dia 23 de setembro. E as apresentações ocorrem em diversos espaços culturais da cidade, como o Teatro São Pedro, Teatro do SESI e o Instituto Link. Os ingressos, eles variam. Instituto Ling, com o G Link. Instituto Link. Ling. Eu achei que era chinês, né? Os ingressos, eles variam desde R$5 até R$80. E tem meia entrada, estudantes, a classe artística, professores e também pessoas com mais de 60 anos. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você recebeu um convite dessa gente? Os caras mandaram para release para você, alguma coisa? Não, tudo pesquisa. Tudo pesquisa, né? Legal a assessoria de imprensa do Porto Alegre em Cena, viu? O respeito que eles têm com os jornalistas. Parece que você só conhece um endereço em Porto Alegre. Depois quando fazem os negócios aqui, a área cultural, e dão com a cara no poste, tem meia dúzia de pessoas, fica todo mundo com cara de bunda. É porque vocês não sabem divulgar a coisa. Aprendam a divulgar direito. Aprendam a divulgar quem tem audiência. Aprendam a divulgar quem abre espaço. Tá? Seu sócio. Manda pelo menos release pra dona Alice. Não, eu tô irritado, eu tô de saco cheio. Não, tu não precisa nos dizer que tu tá irritado, a gente já percebeu. Eu que passei irritação. Eu preciso fazer um preito de gratidão. Tá, mas ela pode finalizar. Fazer um quê? Fazer um quê de gratidão? Eu fazer um preito de gratidão. Eu tomei um susto. Não, eu entendi pleito. Vamos lá. E além de todos os espetáculos, esse festival também inclui debates, oficinas, aulas e também vai ter uma discussão bem interessante sobre fake news. Então, quem tiver interesse de ver a programação completa, todos os espetáculos, pode entrar no site portoalegreemcena.com. E como o Vitorino disse, né, quem quiser enviar alguma informação cultural, o meu e-mail é alice@pampa.com. Mas a dona Alice, inclusive, dando o seu e-mail. Se já gastaram todos os ingressos com os amiguinhos que não tem espaço, não tem problema. Manda pelo menos um release por uma questão de respeito. Eu posso te dizer uma coisa, que é uma coisa pior ainda do que isso que tu estás dizendo, que todos esses convites que vão para essas pessoas, para esse lado que tu disse eles nem dão bola. Eles não vão ficar plateia vazia e gente que queria do lado de fora. Já feita a lambança, vamos... Depois do lambança eu falo. Vamos lá. Pois não. Depois da lambança. Grande fase, dona Alice. Vai ficar cada vez melhor. Só o sorriso dela já mata. O sorriso dela mata. Vivendo um grande momento na bancada. Ao nosso lado, como é que não vai viver um grande momento? Mas eu vou fazer, eu vou externar a minha gratidão, dona Magda, porque ontem a senhora soube que eu estive em Convivas, com aqueles a que quero bem, e tivemos na Expo Inter um evento que era protagonizado pelo senhor Eduardo Assis e a sua querida e gentil esposa Paula. Eles têm a fazenda Santa Terezinha lá, e nos receberam
nós temos 2 grupos aqui em Porto Alegre, o grupo do QG e o grupo do Farroupilha. O grupo do QG é presidido pelo Borilli e o grupo do Farroupilha pelo nosso querido Dudu. Pegamos um ônibus e fomos lá com 40, 50 pessoas, fizemos um evento extremamente afetuoso, foi muito legal. Também era um encontro de vocês, era um encontro. Isso, o evento era o encontro de vocês. Exatamente, convidados pelo anfitrião, pelo casal. Do Dr. Eduardo, né, que fez essa festa. Lá tivemos um show maravilhoso do Eduardo, não é Tefo, Daniel Torres. Isso. Daniel Eduardo Teva e a pessoa tem que, ó... Que pela sua eu não sei o que vocês fazem em mim. Mas quero chegar aí, dona. Daniel Torres. O craque, o profissional, o mais lindo, encantou a todos. Mas cometeu a generosidade ao final da sua apresentação, porque ele faz uma apresentação. Nos permitiu, então, que nós pegássemos o violão e fizéssemos uma música com todos os nossos amigos para homenagear o nosso anfitrião. E aí fizemos uma música do Roberto Carlos. Quem quiser dividir comigo, está em todos os meus Facebooks, né? Quantos Facebooks tu tem? São 4. Eu botei ali para que todos possam ouvir. Foi uma festa muito linda, muito querida, me emocionei, estava num dia especial também, não podia ser diferente. Então, do fundo do coração, muito obrigado. E o que fizeram no teu aniversário? Cantaram parabéns? Fizeram tudo? Fizemos recebi as devidas homenagens. Que bom, que bacana. Sou muito comportado, né? E é muito bonito o vídeo, porque eu recebi por WhatsApp, é muito legal mesmo, eles cantando. É muito bacana a pessoa passar o aniversário com quem a gente gosta. Não seja assim, você convidou. Coisa bem ciumenta. Você convidou-o para alguma coisa? Você montou algum evento pelo aniversário dele? Ele não conta. Os amigos dele Por que ele não conta que sábado nós fomos num evento junto, tocamos até as 4 da manhã? Ele foi dormir completamente embriagado. Ele não bebe. Ô, Borilli. Borracho. Não bebe. A polícia sabia que tu estava lá, Borilli. Dona Borilli é uma figura maravilhosa. Eu quero falar de um livro que eu ganhei, que li uns trechos hoje, que me deixou profundamente emocionado, no Nilson Ayala Queiroz, que é irmão do nosso Ayala Aris Camel. Paz de Coração, Adoção e Amor. Olha, é lindo esse livro, com histórias reais, histórias verdadeiras, falando a respeito do processo de adoção e da felicidade de quem adota para com a sua própria vida, para com o seu próprio jeito de ser, a transformação na vida de uma pessoa que adota. Eu fiquei emocionado, eu li algumas páginas hoje à tarde e fiquei emocionado com o que o Ayala colocou aqui, ele partilhou disso, adotou crianças e é um homem absolutamente feliz depois dessa adoção. Então, muita gente pensa em adotar. Se você tem essa capacidade de dar e receber muito mais ainda, porque a criança dá muito mais do que você dá para ela, através do seu afeto e do seu carinho, e introjete dentro do seu coração, dentro da sua alma, esse pensamento. Mas vá com convicção, né? Porque eu soube de um caso, um conhecido, lá em São Paulo, que adotou a criança 2 anos depois devolveu. Eu nunca mais falei com ele. Porque isso é uma heresia. É um crime, ele é um criminoso. Ele, pra mim, é um criminoso. Essa pessoa é criminosa. Eu quero dar meus parabéns. Paz de Coração, do meu amigo Nilson Ayala Queiroz. Me comoveu. Não prestou atenção. Eu gostaria de trazer uma informação que o IBGE nos trouxe, que a população idosa brasileira atualmente totaliza 23,5 milhões de pessoas. Já a ONU nos diz que 1 em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. Esse estudo aponta que em 2050 haverá mais idosos do que crianças menores de 15 anos, alcançando 2 bilhões de pessoas ou 22% da população global. Olhando, então, esses números, a gente percebe, e também foi feito 2 estudos, dizendo o seguinte, que ainda o mercado de trabalho tem bastante preconceito em admitir nos seus quadros funcionais pessoas idosas, o que traria um ganho absurdo, porque essas pessoas têm uma sabedoria, uma vivência, e seria incrível, e é incrível quando acontece, e algumas empresas já prestam esse tesouro, oferecem nos seus quadros funcionais grupos de diferentes idades convivendo juntos. Isso é muito importante. E, por outro lado, cabe também nós pensarmos sobre a longevidade e como que nós vamos querer estar com 80 anos. Porque a revolução da longevidade, e é assim tratado esse tema,
estão sendo... é um assunto que está sendo pensado por muitas pessoas. E o meu colega Ruxo, então, tem informações sobre isso. Nós estávamos conversando, Magda, sobre isso. Estou fazendo dobradinha. Água mole. Eu já estou vendo, eu já percebi. É no campo filosófico, dona Magda. Eu não quero me furtar, do tema, não. Eu digo, sempre ter sido um defensor, eu aposto muito na qualidade de vida. Qualidade de vida não é o tempo que tu vais durar aqui. Tu podes durar 60, tu podes durar 70, mas quando tu chegares com a inteligência do humano, com a sapiência do humano, com a sabedoria do humano, aí vale. Entendesse? Agora vamos lá. A longevidade tem um ponto filosófico, tu chegar a 110 anos significará, no mínimo, que tu assistisse à morte de todos os teus filhos. Isso vai te trazer um prazer? Isso vai te dizer... Não. Então, ou tu fazes um movimento global onde todos nós vamos durar mais, ou isso é quase que uma punição. Para mim seria uma punição. Por perder todos os teus filhos. Verdade. Então eu digo assim, apostemos na qualidade de vida. Em relação ao trabalhador, eu queria dar outra coisa. É o trabalhador mais consciente, não falta ao trabalho, muito responsável, sempre procura o bem do próximo. Então, tu dar emprego para uma pessoa tu agrega uma série... Pois não, Mário? Não, só queria complementando, e o senhor depois, por favor, continue sua brilhante peroração, a respeito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, há 20, 30 anos atrás, aproximadamente, eu não me lembro, o Vitorino até pode me corrigir, eles começaram a dispensar os velhos. Voltaram tudo atrás, chamaram todos os velhos de volta. Sociedade americana, eles tiveram isso. Pera um pouquinho, nós temos que mesclar essa coisa. Começar a chamar os velhinhos lá, você pega na caixa do supermercado, isso, babá. Então, nos Estados Unidos, se você quer trabalhar, tem emprego. Aqui, se você quer trabalhar, não tem emprego. E alguns que trabalham não gostam de trabalhar, não querem trabalhar. É muito importante, dentro de casa, com os nossos filhos, nós estimularmos o valor do tempo e valorizar quem o tem como experiência. Porque tu pode estudar, tu pode ter a maior da boa intenção. A experiência é imbatível. O diabo não é diabo. Porque é sábio. Só de trazer um outro dado, contribuindo nesse assunto, que entre 5 a 10% dos idosos ao redor do mundo sofrem violência. E não é só a violência física, é a violência psicológica. Então, também é um assunto muito delicado que precisa ser cuidado por todos nós. Eu acho que existe uma grande falta de respeito, em especial em alguns países, com relação aos idosos. Quando eu fui para a França, eu notei um respeito absoluto das pessoas mais velhas. A pessoa eu seria muito respeitado aqui, não sou. O garçom vai diretamente na pessoa mais velha como forma de respeito mesmo, é quem está decidindo naquele momento. Eu vi casais de senhores e senhoras juntos, de mão dada, passeando. Eu vi muito pouco senhor com guriazinha. É assim, é uma construção completamente diferente. Certamente não era brasileiro, não era francês. Exatamente, de respeito, porque as pessoas respeitam. Os mais velhos sentam nos bares, ficam olhando a vida passar, tomando uma cervejinha, tomando um chá. Então, assim, tu vê que o idoso ele está inserido na sociedade e participando ativamente de todas as atividades, como tem que ser. O nosso telespectador Rafael Corrêa, muito revoltado, ficou já pensando por mim, né? Ele diz assim, Magda, sobre o preconceito por idade que acontece em vários segmentos da sociedade. Você pode não ler, mas não vou me acovardar e me calar diante dessa situação. Eu não entendi, eu não fiz nada. Tá aí, tava quietinha, né? O Rafael tá aí, é isso que as gurias estão dizendo, vem ao encontro do que o Rafael Eu vi dia desses uma foto do Kate Richards, do Rolling Stones. 100 e poucos anos. O Kate Richards ao lado da filha e da neta, né? E um texto embaixo dizia assim, Kate Richards ao lado da sua filha e da sua neta. Quando elas morrerem, ele vai herdar tudo. Dona Carla, parabéns pela sua bufanda. Gostou da bufanda? Pois a bufanda é essa. Antes que troque de assunto, eu quero registrar meu protesto, dona Magda. Eu quero registrar meu protesto, porque eu não admito o que o Vitorino faz com o seu Mário na bancada. O senhor é meu amigo, o senhor comprovadamente, como do signo de virgem igual a minha. São virgens, os dois falam. Os dois são virgens. Tem pesquisas atuais que falam justamente que cada vez mais, com a crise econômica, os idosos estão sustentando as suas famílias. E muitos deles estão sofrendo violência, como a Roberta disse, não apenas violência física, mas violência psicológica, entre outras. Então tem que ficar o alerta
que eles também têm que fazer as denúncias. Quem desnudou esse tema foram as casas, os Lindo, asilos. Goia. Pois não? Goia. Goia? Goia, o grande Goia. A Maja desnuda. Pois não. O senhor desnudou? Quem desnudou esse tempo foram as câmeras que foram colocadas nos asilos, nas clínicas hoje, que se começou a perceber como os velhos eram maltratados, como eram agredidos, né? E aí se criou esse movimento que se estendeu hoje para as crianças também, né? Porque hoje, felizmente, essas câmeras são a nossa salvação. E os indefesos. São dos indefesos dentro de casa, as câmeras, porque muita gente também não tem opção de colocar num asilo, mas mantém os pais dentro de casa, mas também não consegue passar dentro de casa cuidando e contrata certas pessoas. E essas pessoas muitas vezes não tratam bem os idosos e acabam levando muitos pertences de dentro da casa dos idosos. Isso tem acontecido e tem acontecido com muita frequência. Eu quero ir de um extremo para o outro, agora falar da educação infantil, do ensino, que o próprio ministro disse que é uma vergonha, que as crianças realmente elas não aprendem mais nada. Saiu uma pesquisa sobre o ensino fundamental no Brasil e realmente é uma vergonha. 7 em cada 10 alunos do 3º ano do ensino fundamental têm proficiência insuficiente em matemática e português. O nível ficou em 2, eles avaliam de 0 a 9, de 0 a 3 é nível insuficiente. Eles ficaram com 2 no total, a média 2. Quer dizer, é uma situação muito crítica a que a gente está vivendo. Não, 2 é assim, é quase nada. 2 é insuficiente mesmo. De 7 a 9 é o índice de desenvolvimento de educação básica. Se a gente ainda tivesse na educação básica, tudo bem. Agora a gente está absolutamente insuficiente. Porque o que a gente precisa? A gente precisa ter crianças pensantes. Crianças que vão mudar o nosso país. E não é isso que vai acontecer. Existe uma geração aí que não vai saber ler ou não vai saber entender o que está lendo, que não vai saber nada de matemática e que vai se formando, vai passando, vai passando. Sabe o que é isso? É uma situação crítica. Sabe o que é isso? Só muda quando implantarem a escola sem partido. Pois é. Porque enquanto as escolas brasileiras estiverem ideologizadas, com um professor pintando camiseta de aluno para fazer protesto político na rua... É verdade. Enquanto tiver essa imbecilidade avançar, nós vamos ter esse tipo de coisa. Olha aqui, de 0 a 3 é insuficiente, de 4 a 6 é básico e de 7 a 9 é avançado. E a média ficou em 2. O ensino no Brasil, hoje, a realidade é medíocre. Nós somos iguais, nós nos igualamos em último lugar ao Suriname. O ranking da OEA está aí, entra lá no site da OEA, procura lá, está em espanhol, vê lá o ranking da educação dos países, nós estamos juntos com o Suriname em último lugar. Isso é grave, porque na verdade, assim, se a gente estuda pouco e estuda errado, a gente também tende a depressão, ansiedade, porque está inserido aí uma série de características, como a dificuldade de perseverança, o lidar com o não saber e insistir até aprender, né? Uma série de coisas. E pensando também a longo prazo, nós estamos melhorando a nossa longevidade e, em tese, precisamos pensar que em algum momento nós também temos que ficar nos reinventando profissionalmente, porque isso já são dados que pesquisas europeias apontam isso, que os trabalhadores que ingressam no mercado de trabalho hoje possivelmente vão passar por 2 ou 3 reinventações de si mesmo dentro da ideia de que vão trabalhar até os 80, 90 anos bem. Né? Então, realmente é grave. Eu sou tão antigo. Deixa a Alice falar. Lógico. Não, eu só queria comentar que nós estamos quase em setembro e tem algumas escolas aqui da capital e também do estado, alguns alunos que ainda não tiveram aulas de português, por exemplo. Aula de português, não vai terminar, não teve português durante o ano. Não precisa, dona Magda, não precisa. É um absurdo. Dona Magda, eu quero só fazer usar da minha idade aqui para dar depoimentos, né? Quando caiu o estudo, eu me lembro, dona Magda. O primário de ontem era... Sabe qual é a dificuldade do aprendizado? Por exemplo, tu perde uma aula de matemática, quando começa todo um estudo, tu nunca mais vai entender. Tá? E no meu tempo, e eu só estudei em colégio público, só fui fora da faculdade,
que não foi público, mas até o fim do segundo grau sempre foi colégio público. E achei que tive um nível de escolaridade eu também estudei em colégio público. De excelência. O que nós tínhamos? Haviam aulas de recuperação. E essas aulas de recuperação não eram simples aulas, elas tinham uma importância, porque, como ele disse, teve a primeira aula de matemática, eu não entendi, perdi aquele dia. Aí, se tudo é ligado àquela primeira aula, então tu ia na recuperação, tu disse, olha, eu não entendi, tu era reinsetado dentro do sistema. Hoje o que acontece é isso, como o estudo ele é todo interligado, tu perdes uma parte, tu fica boiando. Um professor que tem que dar aula em 500 escolas para ter um rendimento para sustentar a sua família, ele não dá mais aquele atendimento personalizado, ele não dá mais trabalhos em casa e vai corrigi-los para ver se o aluno aperfeiçoou o estudo, né? Então é isso que nós nos defrontamos. E o menino acaba se evadindo da escola, porque ele não entende o que está acontecendo. Saqueada, porque as escolas hoje são saqueadas. Ah, bem, Os bandidos estão saqueando as próprias escolas das comunidades, o que não acontecia antes. Então a pouca estrutura que se tinha já não se tem mais. Tem gente que teve que fechar a porta da escola porque não tinha como continuar. Os professores com medo, além de não ter estrutura, também tem medo. Então, realmente, o aluno que falta o respeito com o professor, o pai e a mãe que cobram uma atitude do professor e não cobram a atitude do próprio filho. Acham que o professor tem que passar o filho porque o filho está pagando em escola particular. Então, existe uma inversão de valores absoluta na nossa sociedade. Eu não sei o que aconteceu nos últimos anos, mas o negócio está indo de mal a pior. E se realmente esse dado, e claro que é um dado certo de que a população vai se inverter, esses jovens que vão precisar trabalhar também para sustentar os idosos, vão trabalhar de que forma? Como é que vão entrar no mercado de trabalho cada vez mais competitivo? As pessoas no mundo afora estão aqui, ó, voando. A educação é prioridade nos países de primeiro mundo. E no nosso país está entre as últimas, né? Ninguém dá bola, ninguém dá importância para o professor, para a educação, para os novos projetos, para aulas diferentes. Então, realmente... Acabaram com a língua portuguesa. Acabaram com a língua portuguesa. Então, olha aqui, nós estamos falando assim de trabalho, de emprego, de terceirização, estamos falando sobre ensino, que tem também a ver com tudo isso. O programa está diverso hoje. Então eu quero deixar um pouco assim a opinião dos nossos telespectadores, assim, no geral. Vocês que sempre que possam, o programa sem dúvida, o elogio, muito obrigado pelo elogio ao programa. Na questão do grande número de desempregados no Brasil, se deve à grande burocracia que envolve contratar algum funcionário legalmente. Custa caríssimo ao patrão e é pouco para quem recebe. Estou morando há pouco mais de 3 anos nesse maravilhoso país que é o Brasil e estou trabalhando desde que cheguei aqui. Porém, entramos num acordo com alguns direitos a menos. Mas foi uma opção minha. Talvez se tivesse exigido mais direitos, hoje seria só mais um desempregado. Saudações a todos, Elias de Santa Rosa. O Ivan, deixa eu ver se esse Ivan Lins falou também, assim, não sei que Ivan Lins é outra coisa. O seu Mário Lima diz assim, gostaria de deixar meu manifesto a respeito das terceirizações, pois são cruéis e precarizam a mão de obra. A OIT indica que devemos ter sérias precauções com as terceirizações. Nas empresas públicas, eu desconheço terceirização que tenha surtido bom efeito, pois a qualidade dos serviços fica muito depreciada. Parabéns pelo programa, Mário Lima. A Adriana... O Mário é o Mário? É o Mário, mas é o Mário teu amigo, aquele que tu conversa sempre e tal, e te encontra com ele. Eu tinha uma vontade de perguntar muito, fazer uma pergunta. Não precisa, fala com o Gustavo na saída. Todos discorreram sobre a aprovação de terceirização na atividade fim, alguns contra, outros a favor. O Mário argumentou que o trabalhador será prejudicado e, ao mesmo tempo, lamentou o alto índice de desemprego, levando as pessoas a solicitarem empréstimos entre amigos e não podendo quitá-los. Então, mesmo sendo inapropriada a tal terceirização, diante do contexto atual, talvez seja a solução possível. E isso já acontecia há tempos atrás, quando alguns trabalhadores exerciam funções a título de empreitada. E quanto à diminuição de salários, infelizmente, resulta da grande oferta de mão de obra, qualificada ou não.
Saudações, Denise de Bagé. É engraçado, os Estados Unidos não tem fundo de garantia, tem 13º, não tem não sei o quê, não tem PIS, PASEP, todo mundo quer PCC, SPC, todo mundo quer ir pra lá trabalhar. O salário é por hora, todo mundo quer ir pra lá trabalhar. Tá. Agora aqui é os meus direitos. Deixa o Malmani responder a dona... Não, eu sou contra, Denise eu já expliquei o porquê que eu sou contra. Sinceramente, a minha opinião, você contrata uma empresa, eu tenho uma empresa, eu contrato uma que vai terceirizar. Eu vou terceirizar, eu vou ter uma responsabilidade, então eu vou ganhar em cima dessa responsabilidade ou não? Ou não, eu tenho que ganhar, eu não vou ter uma empresa, contratar pessoas para prestar serviço a outra empresa sem que eu tenha um ganho. Não existe empresa que trabalhe sem ter um lucro, você precisa de lucro para manter a empresa. Então, como é que fica? Quem é que vai sair perdendo? É o trabalhador que vai ganhar menos, se ele tivesse um contato direto. Como é solidário, de desconsorte, etc., a empresa que contrata a terceirizada, ela vai ser responsável também pelas ações trabalhistas. Qual é a vantagem que a empresa leva? Essa tese de que o trabalhador vai ganhar menos é uma tese sindicalista. O senhor, além de comunista, agora virou sindicalista também. Parou, não acredito. Agora, tem dois comunistas na bancada agora. Quem se apanhar? O senhor e o príncipe submarino. Mas eu sou o chefe. Os dois. Atenção, o telespectador quer falar. Agora, Alguns telespectadores estão se manifestando e contando a sua história com relação à terceirização. Boa noite, bancada. Sou completamente contra a chamada terceirização. Amarguei e vivi na pele. No salário que recebia, de 950 foi para 300. Não é como falam. Como pagar o aluguel, pagar as coisas para os filhos e tal. A época foi de 2003, diz a Ivânia. E assim são vários WhatsApps que aqui eu selecionei, que as pessoas não concordam, aqueles que viveram a terceirização não concordam. O outro diz, tem que interditar, fechar tudo e começar do zero. Nosso telespectador tá assim. E aqui, por fim, boa noite, Carla, sobre esse tema que vocês estão discutindo, sobre sindicalista, socialismo, pede para o Marne comentar sobre a cartilha do Lenin e irão observar o nosso momento atual, diz o Ricardo de Porto Alegre. Bom, a cartilha do Lenin, eu ainda comentei a respeito desse cidadão, aqui, aliás, o dia de hoje está aqui, ó. Ele foi baleado após discursar em uma fábrica de Moscou. Por que não morreu de uma vez naquela época? Já porque aí já teria acabado, teria acabado essa história que ele inventou. Aquele bolchevique pegando o marxismo, distorcendo todo o processo da ditadura do proletariado e fazendo tudo o que ele fez, porque ele assume todo o poder, ele era um cara estranho, totalmente estranho, desfocado da realidade, trauma do pai, que o pai fez uma vigarice, ele depois se matou, uma série de problemas pessoais ele teve durante a sua vida. E esse cidadão, o Lenin, cujas estátuas já foram destruídas, o pensamento dele no Holodomor, desculpem, que foi o que aconteceu na Ucrânia em 1932, quando a então União Soviética rouba toda a produção de grãos, matando 7 milhões de pessoas. Tudo foi ideia dele quando coloca o Stalin. O Trotsky, que deveria ter sido o homem que sequenciaria o Lenin depois do primeiro derrame cerebral que ele teve. Esse Lenin, no momento em que, vencedor da Revolução, pela fraqueza do czar Nicolau II, eles assumem o comando, os bolcheviques, que significa bolchevique a maioria, eles assumem o poder depois do fracasso da Primeira Guerra Mundial, do armistício que fizeram com a Alemanha, desmoralizado. Ele manda matar até o cozinheiro do czar. Havia necessidade disso, temos que matar todos. E quando ele assinava os documentos para a morte das pessoas que morreram, o Stalin, na época do Stalin, foram 20 milhões de pessoas. Ele assinava aquilo, diz que ele tinha um rito, né, um esgar, né, de prazer em determinar a morte das pessoas. Era um criminoso que muita gente adora até hoje. Eu não compartilho disso. Os ensinamentos do Engels e do Marx, Karl Marx e Friedrich Engels, que eram dois alemães, que foram viver a época na Inglaterra, a época do avanço, do crescimento, né, da sociedade em termos capitalistas, a criação das indústrias. Eles queriam que as pessoas ganhassem mais, mas não aquilo do domínio total e completo. Tanto é que o comunismo no mundo, como bem diz o senhor Vitorino, é um fracasso. Qual é o comunismo que deu certo no mundo? Nenhum.
Mário Barcelos, campeão de bilheteria aqui, tudo é pra ti. Os muito ricos, concordo com o Mário, os muito ricos estão deixando o país, deixando de investir, colocando seu dinheiro em paraísos fiscais. Os ricos cada vez têm mais privilégios, como estes ministros do STF. A classe média está diminuindo e os pobres são a maioria, que agradecem quando tem emprego. O desemprego é enorme. O povo que hoje se ilude com falsas promessas, amanhã se revoltará, pois nada vai mudar. Eu também temo por uma revolução. É triste ver esta situação num país rico como o nosso, onde os políticos, em sua maioria, só pensam no seu bem-estar e procuram a população nas vésperas das eleições. Boa noite a todos. E o Rio Grande do Sul, um estado rico como o nosso, vivendo esse problema? Mas que é isso, meu Deus? O Rio Grande do Sul é o estado, tirando São Paulo, mais rico do país. Depois de São Paulo. Tirando São Paulo. O Léo José, por exemplo, te admira muito, diz que tu és uma biblioteca ambulante, mas é pessimista demais. Eu não acho que ele não é, ele está nesse momento. Parece profeta do apocalipse. Mesmo diante do caos que vivemos, não podemos deixar de ter fé, porque a física quântica prova que atraímos o que acreditamos, ou seja, vai ser concretizado em nossa volta aquilo que se convencemos que pode ser realizado. Eu tenho uma fé em ganhar a Mega Sena sozinha acumulada e eu tento e não consigo. Fala. Dona Magda, eu quero só alertar, porque isso aqui é um alerta, porque é seríssimo, tá? Só em 4 dias foram encontradas 90 páginas falsas no Facebook de Uber. E como virou de Uber, notícias falsas de Uber. E como é um aplicativo usual, hoje está inserido dentro da nossa sociedade, nossos jovens, não há quem não use esses aplicativos, né? Quem que descobriu essa empresa especializada? Milhantes estão criando páginas com o emblema do Uber e prestando serviços, atendendo. E daqui a pouco, numa dessas, começa a te pedir teus dados. O que eles estão atrás? Dos dados do cartão de crédito, né? E de informações pessoais. Então, eu alerto para o número. Em 4 dias, 90 páginas foram ali. E eles oferecem cupons de desconto. Curta aqui e ganha um desconto do Uber na corrida. E aí, tu clica em cima, só tem que preencher um cadastrozinho, dando o teu nome, teu CPF, entregando tudo. Então, assim, pessoal, hoje em dia está tão sério, seja que matéria, vamos usar isso como pedagogia para tudo, que se tu não fores no site oficial, não vai por comodismo em Facebook, em Twitter e essas coisas assim, clica em cima e sai dando teus dados. Teus dados são sagradíssimos. E outro problema gravíssimo que aconteceu, que foi descoberto agora há pouco, talvez apareçam mais pessoas, o golpe do passaporte americano, tá? Do visto? Do visto americano. A polícia hoje descobriu isso. E assim, tem 4, 5 pessoas. Os espertos abriram uma casinha lá dizendo que encaminhariam toda a documentação para entrar com visto para os Estados Unidos e tal. Fizeram as pessoas perderem tempo, cobraram. E não tem nenhum vínculo e dão nada. E dão data do dia. Como é que as pessoas fazem isso? Tem um consulado aqui. Você vai direto no consulado, claro. Claro que tem que preencher uma documentação. Existe algumas empresas, mas empresas com CNPJ, com filial e tudo. Com endereço. Que faz isso. Normalmente são agências de turismo instaladas, e que fazem esse serviço. Que prestam esse serviço, que custa, e não é uma fortuna. Porque tem que ir lá fazer entrevista, é só preencher para você. Não, e assim, não pode ser. Olha, para tu conseguir o visto americano, não é possível que essas pessoas não leiam as coisas que acontecem, não assistam os programas. Dona Maria? Porque as pessoas se projetam, elas entregam para lá, acho que está sendo... E as pessoas chegam a marcar, olha, teu visto vai ter dia tal. Então, tu faz toda aquela movimentação de viagem... Não, e outra coisa, né? A pessoa desaparece. A pessoa que hoje, ou ontem, ou amanhã, vai procurar um visto americano, não é uma pessoa... qualquer. Não é uma pessoa. Né? Porque quem é que quer ir para os Estados Unidos? A não ser que queira fugir para os Estados Unidos, mas aí não tem visto que não vão deixar. É verdade. Aí eu fico impressionado. Fala, desculpa. O filme As Herdeiras, que ele recebeu, né, ganhou diversos quiquitos no Festival de Cinema de Gramado. Um filme bem interessante. Isso, entre eles, o Kikito também ganhou o Kikito de melhor filme estrangeiro e chegou nessa quinta-feira nos cinemas.
E esse filme, ele apresenta a história de duas mulheres que são herdeiras de uma família rica no Paraguai, que elas vivem confortavelmente durante 30 anos, mas quando elas chegam ali na terceira idade, o dinheiro acaba. Então elas começam a vender os seus bens, os seus objetos. Uma delas acaba sendo presa por uma dívida e a outra tem que começar a trabalhar e conviver com essa nova realidade. Então ele está no cinema e só para lembrar que o filme Ferrugem, que recebeu o Kikito de melhor filme brasileiro, também está nos cinemas, e o Benzinho, que também foi bem destacado durante o Festival de Cinema de Gramado, também está em cartaz. Pois eu vou dar uma notícia triste para a senhora, ninguém está indo ver os filmes. Estão vazios os cinemas. As pessoas têm dinheiro para o cinema, estão vazios os cinemas, é um sofrimento terrível, porque esses filmes custam caro. Fazer um filme custa caríssimo, né? Tem um que faturou 30 mil reais, 40 mil reais aí. Olha, falando ainda sobre idosos, ou enfim, o Alessandro Toledo diz assim: concordo em parte sobre os mais idosos no ramo de trabalho. São maravilhosos, contribuem muito e carregam a história e causos com eles. Outros têm muitas deficiências em locomoção, dores, perdas de memória. É triste ver esses idosos queridos em paradas de ônibus às 4 e 5 da manhã, indo trabalhar em dias de chuva e frio. Trabalhei, sou com um ex-funcionário da Varig e foi fantástico. Aprendi muito, mas muitos deles querem parar de trabalhar para cuidar da vida e ter mais tempo com os amigos. Essa é uma realidade, né? Eu acho... Não, eu exatamente o contrário. Eu penso o contrário. Eu sou um privilegiado. Eu levanto 4h30 da manhã. Claro que tem dias que para levantar... Mas tu tem trabalho, né, Marne? Eu tenho, graças a Deus. Graças a Deus. E me orgulho do trabalho. Ganha um salário igual da Renata Vasconcelos? Já me disseram que é 220 mil? É? Mas ganha 2 milhões a Fátima Bernardes. Marne, você está falando de salário, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A ideia é muito boa, porque a gente vendo aquele negócio, a gente fica sabendo qual é a opinião do Bonner e da moça lá, da Renata, qual é a opinião deles sobre a política e sobre a eleição. Tem um candidato que você fica atrapalhando os dois ali, mas a gente fica sabendo a opinião deles, né? Eu acho que, pior é que eu acho que não é deles. Olha aqui, ó. É verdade. Não é deles. Não é a opinião deles. Mas o programa é para eles dar a opinião e fica um candidato atrapalhando a opinião deles. Pois é. Olha aqui, ó. Boa noite, queridos. Descobri por que o Jair Carenato, porque a Renata Vasconcelos ficou brava com o Bolsonaro. Ela só ganha 200 mil por mês e o Bonner uns 800 mil. Já pensou, Magda, você ganhar 200 mil por mês? Eu, se ganhasse isso, podiam me perguntar qualquer porcaria, porque eu não ia dar a menor importância. Abraço, queridos. Amo deixa eu vocês. Só dar uma completadinha aqui, só lembrar aos que são contra a terceirização que na Globo os maiores salários são terceirizados, viu? Porque ninguém nesse planeta coloca 200 mil reais de salário. Claro que não. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. É um contrato de empresa contra empresa, não é terceirizado. Não, tudo com empresa. Eles são amiguinho, a empresa Bonner Limitada. Amiguinho, o que é a terceirização? É isso, é tu contratar uma outra empresa. Não. É contratar uma outra empresa que contrata outras pessoas. Aí é terceirizado. Ô, Mari, eles estão achando que só eles sabem a lei, Mari. Eles estão achando que nós nascemos velhinho. Pode ser isso, Mari. Eu acabei de falar no MEI aqui, o microempreendedor individual. Eu sou MEI. Então, a Magda Beatriz. Eu sou MEI. A Magda Beatriz, quando ela é contratada para fazer uma apresentação, ela dá nota fiscal como empresa. Mas isso existe desde que a roda gira. Não tem nada a ver com o assunto que nós estamos discutindo, Tem, sim, senhor, meu amiguinho, porque se o senhor contratar um jornalista por MEI, uma empresa de comunicação, esse jornalista ganha na justiça o vínculo laboral. Agora não ganha mais. Ganhava? Contrato registrado, hein? Contrato Por registrado. exemplo, o seu William Bonner, se ele entrasse na justiça contra a Globo, ele ganharia. A dona Renata Vasconcelos também ganharia o vínculo laboral. Hoje, não. A Cláudia Cruz fez isso. Fez isso e ganhou Ganhou 5 milhões. Ganhou 5 milhões. Era pessoa jurídica, mas aí atividade afim, foi lá e pimba. Desde que faça que o contrato seja registrado, aí diferente. Pelo menos é o que eu conheço. E quem é dessas situações que não tem contrato, não tem nada? Mas o Vitorino, tudo que o cara fala, ele acha que sabe mais. É interessante isso. Mas eu tô falando o que eu passei, rapaz. Eu fui diretor de empresa há quantos anos? Quantas rádios eu fui dono? Eu fui dono de 7 rádios. Mas a lei mudou agora, É isso que eu tô querendo dizer.
para aí, mas sim, mas tu tá dizendo que é a mesma coisa que uma terceirização. Uma terceirização é diferente. Uma terceirização é uma empresa contrata vários apresentadores e aí... Que é responsável. É a empresa de serviços gerais. Não era permitida a terceirização para atividade fim. Sim, a atividade É isso que eu tô querendo dizer. Tá. Não era permitida, hoje é permitida. Quem você vai contratar pode ser uma empresa que tenha funcionários ou pode ser o próprio funcionário que é uma empresa. Antes não podia. A dona Cláudia Cruz, como o Marne falou, ganhou milhões da Globo porque ela era pessoa jurídica e arguiu, entrou com uma ação trabalhista pedindo vínculo e arguiu que era atividade fim, o juiz deu. Hoje o juiz não daria. Tá, presta atenção numa coisa aqui. Presta atenção numa coisa. Não gostou? Não gostava de direito do trabalho. De 2002 a 2006 eu passei por isso, diz o Alessandro. Eu era terceirizado da terceirizada. Trabalhei numa empresa X. Terminou o contrato, 2 anos depois fui para a empresa Y. E 2 anos depois terminou o contrato e fui para a empresa Z. Trabalhei numa terceirizada dentro de uma empresa do governo. 8 meses, terminou o contrato, enfim, fiquei desempregado. Terceirização é uma insegurança para o trabalhador, pois nunca sabemos quando o contrato vai acabar. Bom, aí é outro ponto de vista. Emprego com CLT. Daqui no WhatsApp, por favor, alguém avisa o Vitorino que Estados Unidos não é Brasil. Faz uns 5 programas que ele repete que lá não tem FGTS, não tem 13º salário, as condições são incomparáveis. Tu não vai mais responder. Parabéns pela excelente avaliação a respeito do senhor Marne. Abraço, Quênia, Sapucaia. E outra coisa, escola sem partido, tem partido sim, sem mordaça, Vitorino. E temos um recado da Solange. Ficou bem claro a opinião da moça, qual é o pensamento dela, né? É professora, certamente. O recado da Solange, de Santo Antônio da Patrulha. Boa noite, já trabalhei em empresa terceirizada. Aliás, terceirizada por uma universidade federal, o qual os esquerdistas predominam e são contra a terceirização, mas contratam terceirizadas. Trabalhei na recepção e o salário era bom. A terceirização nos olhos dos outros é colírio, né? Atenção, Marne Barcelos, por favor, da Deise Graziella, que é o nome do livro que você falou outra vez. Vamos mostrá-lo? Posso eu mesmo mostrar? Claro. Vamos mostrar. É lindo o livro. Que livro lindo. Chama Paz de Coração, de Nilson Ayala Queiroz. Vamos lá. É aqui? Vamos lá, esse aqui, ó. Lindo livro. Esse é o livro. Vitorino devia ler. Aí, ó. Como é o nome Paz do livro? de Coração. País de Coração. Paz. Ai, meu Deus. Paz. O assunto é adoção. Paz. Ah, sim, pensei que era país. E a Magda sou eu, né? É. A Magda sou eu. Agora imagina o Vitorino adotando, hein? Histórias reais de como a adoção. Presta atenção. Presta atenção no serviço. Histórias reais de como a adoção mais amor podem transformar vidas. Já pensou o Vitorino adotando, dando liçãozinha na escola? Seria maravilhoso. Eu tô procurando aí. Você quer adotar uma moça bonita? Parou? Sim, 25 anos, 24. Vamos voltar ao ensino. É falta de respeito. Mas que barbaridade, dona Magda. É um horror. Não posso fazer nada. Eu tô preocupado com as pessoas. Dona Magda, eu quero falar com o presidente. Chegou aquela da direita. Deu uma declaração ufanista que eu não posso concordar com ela, porque sou fã das Forças Armadas, né? Acho que é o último esteio que nos sobra. Verdade. E tenho muito medo, como eu disse, dessa prolongada invasão do Exército lá no Rio de Janeiro, porque como os soldados também estão inseridos num baixo salário, começa a ficar muito tempo lá, o tráfico também, daqui a pouco quando tu vê, tá tudo misturado. Então o Exército ele tem que vir e fazer operações pontuais, né? Resolver e não fazer trabalho de novo. Mas o Temer nos apontou lá o balanço dos primeiros 6 meses. Ele disse uma coisa na qual eu concordo, que os primeiros 2 meses é de implantação, saber logística, onde é que almoça, onde é que fica, quem vai ser, começar a demarcar os morros lá, e que a operação completado 4 meses teria sido índices extraordinários. E eu fui ler os índices, dona Magda, são realmente assim, são constrangedores, porque nós sabemos que a verba é 1 bilhão e 200 milhões injetados lá para tentar. Aí tu vê assim, 35 mortes
né? 35 mortes, eu não quero fazer cálculo de custo, eu não quero fazer cálculo de uma operação de trazer todo o Exército Nacional com a sua respeitabilidade, botar lá, fazer essas operações, né? Não se tem dados assim de quadrilhas, não se tem dados de quantos traficantes presos, que tu desbaratou toda uma quadrilha, quantos fossem. Então os dados ali foram superficiais, dados que não nos levaram a nada, né? E que mais me constrange e mais me fazem torcer para que termine essa operação no Rio, que o Exército não saia lascado ou marcado por essa intervenção que eu detei mal sucedida, né? Mas sou um torcedor, estou torcendo para que dê certo, eu não seco, né? Mas realmente é constrangedor. Se sair, vira bang-bang. Porque a coisa tá feia lá. Com relação Ninguém mais quer ir para lá. A isso, a gente não comentou aqui no programa, mas as pessoas pediram através do WhatsApp para a gente comentar sobre a declaração do Bolsonaro, voltando ao Jornal Nacional, dizendo que os militares deveriam ser vangloriados se matassem 10, 20, 30 no morro, quando entrassem no morro. Algumas pessoas, ele disse exatamente isso. Foi, eu vi. Em rede nacional. Então as pessoas estão pedindo pra gente comentar exatamente esse fato. Eu não vou comentar o fato, eu vou deixar, porque não vou entrar em declarações pessoais, porque não estamos fazendo. Mas eu quero dizer assim... Mas a declaração dele, cuidado com o contexto. Vamos separar. Eu vi a declaração dele. Ele disse, as Forças Armadas sobem o morro. Quem tiver de fuzil na mão... Se tiver que matar 10, 20, 30, mata. Porque não tem cidadão de bem com fuzil na mão. É outra colocação, é diferente. O contexto é diferente. Assim, rapaziada, adora tirar o contexto né, era esse depoimento que eu ia começar. Eu me detive, são 3 depoimentos, já estamos no 3º candidato. São 25 minutos, sugiro a todos que estão nos assistindo e aos meus colegas que botem não é no Google, é no YouTube. No YouTube, botem no YouTube, né, o nome do candidato, JN, e sai os 25 minutos de entrevista. Assim, e me detive a ouvir as 3 entrevistas, 25 minutos. A primeira questão assim que eu acho que o pessoal não abordou é que, na verdade, a indelicadeza e o estilo de abordagem foi para todos. Porque se tu não foi para ele, então. Exatamente, é por isso que eu digo. Foi da mesma forma. No meu sentido, o Ciro Gomes foi mais, porque o Ciro Gomes tinha mais matérias. O Bolsonaro, ele tinha matérias localizadas, como aquela questão do racismo, aquelas questões batidas. Mas o Ciro Gomes tinha um outro histórico maior. Então eles bateram muito forte, inclusive com indelicadeza, com aspereza. Com todos. Eu tinha ouvido já de outros. Eles bateram em todos. Que não era do Bolsonaro. Eles bateram muito. E cada um respondeu ao seu estilo. Eu quero dizer assim, que vi 3 candidatos, até agora os 3, né, muito bem preparados, né, porque o estilo de jornalismo que foi proposto ali foi fazer o candidato perder as estribeiras. Com certeza. O estilo não era falar. Sim. Falar é só esses debatezinhos aí. Você fala pra mim, eu falo pra ti, e nós vamos casar. Não, eles pegam aquele Eles pegam o teu defeito físico e apertam. E ver como tu reage. Exatamente. Então, a gente pode não gostar do estilo de jornalismo, mas eu sugiro que quem puder fazer, que ouça, porque ali tu conhece os candidatos na intimidade. Hoje deve ter saído o 4º candidato, então quem quiser já ouvir os 4 em sequência da semana. Acho interessante essa leitura que tu está fazendo, porque as pessoas por aí estão todas criticando, porque acho que por trás disso tem interesse da empresa, não sei o quê. Mas essa leitura que eu tá fazendo... A minha leitura é um pouco diferente, por exemplo, mas assim, falando do Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro falou, e acho que eles pensavam que o Bolsonaro não teria coragem de falar, eles já sabiam que o Bolsonaro tinha para dizer. Então, para mim, não agregou em nada a história. O que vai fazer com a economia? É o Paulo Guedes que vai resolver. Tá, mas e se o Paulo Guedes sair? Todo mundo pergunta a mesma coisa pro Bolsonaro. E ele diz a mesma coisa. Num casamento, quando a gente começa um casamento, a gente não pensa na separação. Você, Bonner, pensava na separação? Falou isso? Falou. Bom, muito bom. Então, mas isso ele fala em todas as entrevistas. Então, quer dizer, eles foram achando que ele não teria coragem, e ele teve coragem de falar tudo aquilo que ele pensava. Aí, realmente, como diz o Ruschel, ali não tem como esconder.
E eu concordo que eles estão fazendo esse mesmo perfil com todos, mas eu acho que agrega muito pouco com relação a como que o candidato vai resolver a situação do Brasil. Eu acho também. Porque com relação ao que pensa sobre homossexualidade, o que pensa sobre a questão das mulheres, da diferença salarial, tudo isso a gente já sabe do Bolsonaro. Eu já sei. Sim. Em todas as entrevistas é a mesma coisa. Que, aliás, que é uma das poucas coisas que sempre se soube dele, né? É, exatamente. Não dá pra mudar um pouco disso, saber, né, de como que ele vai resolver. Contar uma coisa que eu não sei. Que eu não sei. Me conta uma coisa que eu não sei. Dona Carla, é que, na verdade, os programas, o candidato vai se aperfeiçoando, né? Num determinado programa, tu me aperta e eu fiquei sem resposta. No próximo, eu já sei que isso vai ser perguntado novamente. E a assessoria, ela já me autoriza. Se tu vais ouvir a resposta, por exemplo, que deu o Ciro Gomes perguntado sobre o SPC, né? Ele deu uma resposta que ele deveria ter dado quando ele lançou a tese mas eu lá. achei que ele um pouco se perdeu. Ele explicou da onde vem a verba, qual é o cálculo. Não, pelo menos ele apresentou um cálculo. Eu não quero fazer avaliação de mérito sobre o candidato. Eu estou dizendo que tu teria que se preparar antes de dar informação. O Bonner, ele disse assim, desculpa, Roberta, mas assim, o Bonner disse, mas como que tu vai fazer para tirar? Porque a tua declaração é que tu vai tirar todo mundo do SPC. Como que tu vai fazer isso? Não, a gente vai dar possibilidade. Ah, bom, então não é tirar todo mundo do SPC, porque isso acaba enganando as pessoas. Não tem como tirar, a não ser que tu arrase. Isso é um pega-ratão, porque no país das pessoas desempregadas, tá todo mundo no SPC, as pessoas vão votar nele. Mas, aí que eu quero dizer que é a diferença de jornalismo. Pode fazer a pergunta e dizer assim, o senhor disse tal, como é que vai fazer? Não, a pergunta não foi assim. A pergunta, o senhor disse isso, dando a entender que todos sairiam do... Isso não é enganar o povo? Exatamente. Isso é uma pergunta agressiva, né? Porque tá afirmando... Parece Inquisição, aquilo ali. Exatamente. É por isso que eu sugiro, é um exercício legal para quem tiver paciência de ouvir, porque eles foram... E 25 minutos puxado à base de mau tempo. E a menina que ela me surpreendeu, eu nem sabia que ela tinha vocação para isso, porque a gente assiste só dando mas informação. Ela é boa. Ela não é nova no métier. Não. Pra mim é surpresa. Ele não me surpreendeu nem positivamente, mas ela me surpreendeu positivamente. A verdade é que o Bolsonaro eles quebraram a cara, apanharam mais que cachorro. O Bolsonaro é um cara mais preparado pro choque. Olha, eu imagino o seguinte, o meu sonho era ver um debate do Bolsonaro cara a cara com o Lula, porque o Lula é craque também, né? O Lula é craque. O Lula é craque em falar e não dizer nada. Um debate dos dois ia ser muito legal. Ia sair fogo. Eu vou falar de forma genérica e também não vou falar sobre o Jornal Nacional, porque eu não assisti e não vou assistir. Não vai assistir? Não vou assistir. O que eu só prestei atenção no movimento de todos eles é que alguns candidatos eles têm mais facilidade de falar fácil, de dizer algo que o povo entende rápido. Outros elaboram muito e aí dizem às vezes a mesma coisa, mas de uma forma tão mais pomposa que ninguém entende direito. Ou fala muito de um estado específico onde atuou, e aí dá exemplos muito específicos daquele estado que a maioria da população nem sabe. Então, esse distanciamento é que gera. E no caso do Bolsonaro, chama atenção porque, de fato, ele é muito corajoso. E diferente dos outros, ele passa a batata quente. Se joga a batata quente, ele devolve a batata quente sem problema. Então, ele intimida um pouco os jornalistas que geralmente estão acostumados a intimidar. Ele é sem mimimi. Isso é interessante. Alice fala, senão não vai falar mais. O programa vai terminar, tu não vai falar. Temos aqui um recado da Helenice, da Berta dos Morros. O Ruschel é ótimo, positivo, fala e diz, sou sua fã. A Carla está linda como sempre. Aí ela diz para Magda colocar o lenço e ela diz que adora este encontro todos os dias. Vocês são ótimos, divertidos. Parabéns, Helenice. Helenice, eu vou te contar um segredo. Eu sou um elefante numa loja de cristais para amarrar alguma coisa no pescoço. Eu não sei fazer. É horrível, me atrapalho toda, fica tudo horrível, mas eu vou estudar com um cara que perdeu emprego por causa disso. Eu vou estudar com a Roberta e depois vou dizer o Carrasco. Vamos aos aniversariantes. Rapidamente, Anitta Garibaldi. É inteligente, ninguém entendeu. Não. Nem prestei atenção. Não, eu não prestei atenção porque eu queria fazer outra coisa. Como é deseducado, mas o que nós vamos fazer? Eu vou repetir a piada. Ele tá revoltado porque não foi convidado pelo Ruschel ontem pro Regabof. Isso vai levar pro túmulo. Isso
Isso vai pro túmulo, isso vai pro túmulo. Tá bonito. Bom, Anissa Garibaldi, a heroína dos dois mundos, não sei porquê, mas é a heroína dos dois mundos, né? Viveu aqui, Revolução Farroupilha, depois foi para o Uruguai e de lá foram viver na Itália, onde ela morre com 27, 26 anos de idade, né? E se você quer saber mais da Anissa Garibaldi, dê um pulinho à Laguna, né? E no centro de Laguna tem um museu com muitas coisas e a casa onde ela viveu, a época em que estava ali, evidentemente, em Laguna. Você pode conhecer muita coisa da Anissa Garibaldi em Laguna. Fred MacMurray, grande ator americano que fez um dos filmes mais lindos que eu assisti na minha vida, chamado Se Meu Apartamento Falasse, cuja música foi uma das mais lindas também. Se Meu Apartamento Falasse, com ele, com o Jack Lemmon e a Shirley MacLaine. Ah, que filme. Esse filmão, a música... Não me lembro, a história é o patrão que tem um caso com a ascensorista, que era ela, e que empresta o apartamento para o chefe ter um relacionamento mais íntimo com a funcionária. Só que ele é apaixonado e não sabia. Um dia, ele chega lá, vê que o apartamento é ocupado, ele fica esperando e vê ela, que era a moça ascensorista, e que ele amava e era apaixonado, saindo do apartamento dele. Então, só tinha estado com o chefe. Isso, e aí ele vai galgando posições que ele começa a emprestar o apartamento para os homens casados. Essa é a história, né? Depois de Fred MacMurray, o Santiago Dantas, que foi um jornalista brasileiro. Bienvenido Granda, esse o Vitorino deve ter conhecido muito. O homem do bigode, ele bigodão, né? Ele com aqueles boleirões, tá? Ele era cubano, foi ver nos Estados Unidos, aconteceu uma tragédia na vida dele, ele matou a mulher, né? Uma coisa horrorosa. Sandra Cavalcante, grande política representada pelo estado da Guanabara, à época do Carlos Lacerda. Sandra Cavalcante foi uma grande figura da política brasileira à sua época. Eu falei muito dias atrás de Warren Buffett, que hoje completa 88 anos, o grande magnata americano. 88 anos. Nelson Xavier, ator brasileiro que faleceu o ano passado, fez alguns filmes e algumas novelas realmente inesquecíveis. Márcio Greik, meu querido amigo Márcio Greik. No auge da sua carreira, ele fez músicas, hoje completa 71 anos. É impossível acreditar que perdi você e outras tantas músicas. Linda essa canção. Lembra dela? Linda, né? Sabe o que aconteceu? Ele se apaixonou por uma moça e resolveu largar a carreira. Não sei do que ele foi viver. Aí ele tinha um sítio, uma coisa, foi lá plantar, não sei o quê. Depois quis voltar, já não era mais nada, né? Tipo o ABBA, né? Que terminaram. A Cameron Diaz, né? Eu acho linda essa moça, completando hoje 46 anos de idade. São esses os aniversariantes, dona Maia. Deixa uma pequena dica que a cantora baiana Pitty está em Porto Alegre para apresentar a turnê Matriz. Ela se apresenta nessa sexta-feira, ainda tem ingressos à venda, às 8h30, no Opinião. E no repertório vai ter músicas inéditas, algumas canções recentes e todos os grandes hits da sua carreira. Muito bem. Legal. Magda, eu queria levantar uma questão aqui. Quem está acordado... Mas levanta pouco. Quem está acordado até essa hora... Que bom para ele. Certamente vai entender o que eu estou falando. As pessoas que dormem pouco, as pessoas que leem muito, elas não se dão conta de que passam por um processo de degeneração do olho e passam a sofrer de miopia. Miopia é a doença oftalmológica da moda. Ela atinge o mundo inteiro e em alguns países chega a atingir mais de 90% da população. É assustadora, cara. A Carla, eu tô falando isso porque o meu oftalmologista, o Dr. Guilherme Dil, coincidentemente, publicou... Não, ele é o marido da Carla. Coincidentemente é teu oftalmo. Eu cheguei depois. Até porque a relação que a gente tem com ele é diferente. O doutor, sim, claro, ela é a esposa dele, eu sou paciente. Intimidade. O doutor Guilherme Dil, dia desses, colocou no Facebook dados estatísticos aterradores. Ele fez um texto resumido mostrando a importância e a gravidade da doença oftalmológica da moda, que é a miopia. E aí eu resolvi ler um pouco e fui bisbilhotar na internet. Gente, é assustador. É completamente assustador. E está acontecendo com os jovens adultos. 90% na Ásia já tem miopia. Pela mudança de comportamento, pelo uso excessivo da tecnologia, porque as crianças já não brincam mais na rua. Isso também é um grande fator. Ficam o tempo todo dentro de casa. As crianças que brincam dentro de casa... É um conjunto de fatores, né? Exatamente. Tem mais possibilidade de desenvolver miopia do que aquelas crianças que ainda brincam na rua, nos parques. Fica o alerta aí, isso é muito importante. Tem crianças de 10, 12 anos que tem que usar óculos.
É. Não, e a miopia... Antes a gente dizia, a gente fica velhinho, passou 35, 40, tem que começar a usar. Gente, hoje pessoas com 25, 26 anos... Que é o meu caso, tu não viu que eu comecei a usar óculos? Tem que botar óculos. A senhora ficou bonita. Ah, isso era por causa da noite, da boemia. Só Mas que... É pra eu poder olhar tudo que tá acontecendo. Isso, só vivia com o olho aberto, assim, mas é impressionante. Não, brincadeiras à parte, Façam isso aí suas é muito revisões, sério. porque, olha, você pode estar com uma miopia num processo degenerativo avançado e não Isso sabe. é uma praga que tu tá jogando? Não, eu tô Parece aconselhando uma as pessoas... praga, você vai estar. Não, eu tô aconselhando as pessoas a procurar oftalmologista, certo, porque é mas tratável, você consegue estabilizar. Exatamente. Reverter não reverte, você consegue estabilizar. E a miopia é um fator de risco aumentado de glaucoma, catarata e descolamento de retina. Então, da miopia vem outras doenças. É o princípio. Fica aqui, então, o nosso recado e até a combinação de que vamos voltar a falar sobre este assunto, porque ele é importante, tem que ser bem tratado. Certamente no programa desta sexta-feira, não, sexta-feira, hoje é quinta, né? Eu tô perdida, gente, desta sexta-feira. Que, aliás, o governo do estado vai pagar o salário daqueles que ganham até R$1.300. Beijo pra vocês, durmam bem, sonhem conosco, não vai fazer mal pra você, não. Tchau.